Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo contribuir um pouquinho com a minha experiência, com os meus estudos, com vocês. Meu nome é Patrícia e eu sou pastora também, sou educadora, sou professora e faz um tempinho que eu venho estudando um pouquinho sobre o luto por morte. Falar sobre morte não é um assunto que todo mundo gosta, né? Não é um assunto que é agradável pra gente. A gente quer falar de vida, quer falar desse espaço do brincar, quer falar outras coisas. E a gente fala assim, puxa vida, né? Por que eu vou falar sobre morte? Eu entendo, e eu creio que vocês entendam também, que falar sobre a morte é um assunto muito importante, porque é falando da dor, da perda, que nós vamos construindo, né? Vamos ressignificando a nossa vida, vamos reconstruindo a nossa história. E faz pouco tempo aí que eu estudo sobre isso, faz exatamente 14 anos que eu estudo, que eu procuro ler, e justamente para ajudar as pessoas, né? Eu vou por esse caminho da ajuda, porque creio que fica assim uma lacuna, às vezes fica assim faltando alguma coisa para a gente falar mais sobre a morte. E não é propaganda, mas os meus estudos, eles se configuram num livro que eu trago como o espaço da escola. É importante, né, falar e entender esse luto que muitas vezes os alunos passam e não têm onde falar. Então, esse espaço do Sombra e Água Fresca, que é um espaço da acolhida, é nesse pequeno grupo, é nesses encontros, nessas situações que muitas vezes vai sair algo ali sobre perdas e sobre luto. Antes, nós pensávamos assim, falava sobre luto e aí a gente já pensava somente no luto por morte. Mas o luto, ele se configura como qualquer perda. Então eu perdi lá, meu pai perdeu o trabalho, né? A criança vai falar, estou em luto porque meu pai perdeu o trabalho, mas ela está sentindo as perdas que teve, né? Morreu um cachorrinho. Eu falo, morreu um cachorrinho, né? Não, é a perda, é aquilo que é o vínculo que a criança tem, é o vínculo que você tem com o objeto perdido. Então nós precisamos valorizar esses espaços e essas falas que estão intrinsecamente, né, relacionadas com esse ser integral que nós somos, né? Que o nosso emocional, quando ele não está bem, né, o nosso corpo fala, ou o próprio silêncio da criança, do adolescente fala, tem algo ali acontecendo. Então por isso que eu trago essa motivação desse tema para nós e para vocês a irem depois, né, vocês estarem conversando. Eu fiz algumas palestras uma vez e as meninas da pedagogia falaram assim, professora, a gente, né, não está entendendo, a gente não queria falar sobre morte. Se a gente não traz bem cuidado esse tema para nós, falar sobre as nossas perdas, a gente não vai estar com empatia também para falar da perda da outra pessoa, né? Então, assim, não, se eu não sei lidar com os lutos que eu tenho, como que eu vou lidar com o luto do outro, né? Então é importante ter isso. E aí algumas pessoas falam assim, mas quando falar sobre a morte, né? Tá tudo tão bem aqui, né? Eu tô alegre, não tem nenhum problema, não tem uma data assim específica. Mas suponhamos que alguém aí do seu grupo, né, passou por uma perda, por uma morte né, de alguém, e aí você está percebendo aquela criança, né, ela está diferente, ela está muito quieta, ou ela está agressiva, você percebe. E você não precisa trazer isso no coletivo, mas você pode ir conversando com ela, ou até mesmo, se ela se sentir bem, ela ali, né, trazer, você motivá-la a conversar. Não tem assim uma receita, né, como que eu vou falar?
Quando acontece, e aí a gente traz essas falas, né, e essas provocações para que a gente possa até nos preparar, e vocês também se prepararem para conversar com as crianças. Então, assim, não tem uma receita, mas tem uma maneira melhor. Às vezes a gente usa de muito eufismo, né? De falar, né? E fica falando, foi melhor pra vovó que ela morreu, porque Deus quis assim. Às vezes a gente não sabe o que falar e aí a gente fica procurando algumas falas que às vezes essas falas elas se tornam assim, não quero ser indelicadas com vocês, mas às vezes se tornam muito chocantes, né? Às vezes as crianças ficam, mas eu não queria que fosse para um lugar melhor, eu queria minha avó aqui, queria minha mãe aqui, queria meu pai aqui. Então, assim, às vezes a gente fica procurando falas que não deveriam ser faladas nesse momento, né? A gente quer dar uma resposta, né? Precisa dar uma resposta. Nem sempre precisamos dar uma resposta daquilo que também nós não temos respostas, né? Claro, às vezes a pessoa está lá no estado terminal e a gente sabe, às vezes a pessoa já não está mais entre nós, a gente sabe que foi melhor para a pessoa, mas a gente tem que tomar cuidado até para depois, se nós colocamos foi a vontade de Deus, né? Se a gente coloca isso para a criança e a criança depois, como que vai ser esse relacionamento com esse Deus que me tirou aquilo que eu mais gostava e apreciava? Então, estou falando isso porque é importante a gente estar, né, atento ao que está acontecendo. Se surgir esse assunto sobre a morte, nós valorizarmos esse espaço de escuta, né? Esse espaço de silêncio, esse espaço das falas também, das crianças e dos adolescentes, e nós sabemos como trabalhar. Então, trabalhar no sentido de ser esse espaço que a criança pode falar, que a criança pode chorar, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas assim, não chora, né? Não chora. Não, é o momento do chorar. É o momento de expressar a dor, é o momento, né, da perda ali que ela teve. Então eu trago aqui algumas, e agora estou olhando aqui, né, na minha cola aqui, né? Agora eu vou precisar então aqui dos livrinhos que eu deixei aqui para trazer para vocês. Se vocês colocarem aí no Google, né, colocar aí na procura da internet, vocês colocarem assim, Laboratórios de Estudo sobre a Morte. Estou aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo, na USP, na Universidade de São Paulo, nós temos lá um grupo de professoras conceituadas, né, internacionalmente, Maria Júlia Kovics, Maria Helena Pereira Franco. Elas têm um grupo, e outras psicólogas que falam e que estudam as perdas, as tragédias, o luto por morte, e vocês podem acessar. E esse vídeo aqui, ele traz justamente isso, falando de morte na escola. Então eu falo assim, eu estou longe de São Paulo, né? Não tenho como. É só você entrar lá nesse Laboratório de Estudo sobre a Morte e você pode ter até o contato com as pessoas lá. E esse vídeo aqui, ele fica também como um apoio até para as minhas conversas, né? E esse vídeo, ele traz muito do que eu estou falando para vocês, né? Desse espaço de nós termos o cuidado de olhar para as crianças, para os adolescentes, para nós mesmos, como que nós vamos trabalhar essa questão. Esse livro aqui, ele é muito interessante, porque ele vai falar assim, né, o tema do livro é O Dia que o Passarinho Não Cantou. E é importante como eu já falei, é importante a gente lembrar que o luto, ele se configura, né, com um vínculo com aquilo que eu perdi. Então, se eu perdi o meu passarinho lá, o meu passarinho morreu, a dor é tão grande quanto alguém que perdeu um ser humano. Então a gente não pode banalizar a dor.
esses livros eles nos ajudam muito. Então, uma metodologia que pode ser usada no espaço, se tem um espaço da leitura, se tem um espaço da biblioteca, por exemplo, não surgiu nada lá, mas tem algum aluno tem alguma criança aí que não falou nada do luto. Aí você coloca os livros no meio de outros livros, e aí aquela criança, né, o adolescente, ele vai lá pelo tema que ele se interessa, e aí pode surgir assuntos. Então ele vai, a partir desse incentivo da leitura, ele vai trazer a fala lá do que pode estar incomodando. Esse livro aqui também, o tema desse livro é Ficar Triste Não É Ruim. Muitas vezes no luto a gente, né, quer deixar o outro mais, né, feliz, quer ajudar a outra criança, outra pessoa, adulto, a ressignificar sua vida, a caminhar, e aí a gente esquece, né, que ficar triste também me ajuda nas crises, né, faz parte. Então, eu estou triste agora, né, me deixa ficar triste, daqui a pouco eu vou, né, melhorar, daqui a pouco eu posso ficar um pouco mais triste, e depois há um tempo, né. Algumas pessoas falam assim, pastora, né, professora, tem um tempo certo do luto? Antes, algumas linhas da psicologia falavam assim, tem 5 anos, tem 2 anos. Não, cada pessoa processa num tempo, né, que é o tempo da pessoa, né? É o tempo dela ressignificar a vida dela. Então, ficar triste não é ruim, né? Falando assim, puxa vida, eu quero ficar alegre. Mas tem situações na vida da gente que nós vamos aprendendo também com a tristeza. Esse livro é um encanto. Essa garota, ela perde a avó, né? E aí, eu vou trazendo aqui para... Não sei se você vai conseguir, né, ver assim totalmente. Ela tem um bom relacionamento com a avó e um dia a avó adoece e essa avó então falece. Tem outros livros e eu vou fazer um texto depois e posso deixar também para vocês. E eu tenho uma coletânea aqui, né, de outros livros que trabalham com o tema assim, quando perde a vovó. Então eu já tenho alguns livros que vocês podem procurar, né? Quando eu perco um cachorro, né? Quando eu perco, quando recomeça o ciclo da vida. Eu tenho vários livros, que não são meus, são livros que eu fiz uma pesquisa e aí a gente pode trabalhar nisso. Eu espero então, com essa nossa fala rápida, que esse tema também, que é muito importante de nós pararmos, pensarmos, né, refletirmos, termos empatia com as pessoas que perdem, né, qualquer objeto perdido, qualquer ser humano, qualquer animal, né, às vezes situações do cotidiano. Então nós temos que pensar nisso. E eu valorizo muito os espaços da escuta, que vocês têm essa riqueza de trabalhar, de ouvir com as nossas crianças do projeto Sombra e Água Fresca. Eu espero ter colaborado com esse assunto, com essa temática, e também, quem sabe, um dia nós podemos até nos encontrar e trabalhar isso, né, mais de pertinho, tá bom? Um grande abraço para vocês e que Deus abençoe a todos. Obrigada.